continuar o projeto, mas não descartou adiar. Eu nem vou botar na arte para a gente acelerar um pouco o assunto. Ele disse, não existe um estudo de viabilidade desse estádio até agora. Ninguém constrói uma casa própria do zero sem um estudo, né, desse projeto. Esse é o projeto da vida do Flamengo. Vamos fazer o estádio, mas não será a custa da performance esportiva, como aconteceu com o São Paulo, ou endividamento brutal, como o que aconteceu com o Corinthians. Nós não vamos cometer os mesmos equívocos. Vamos construir o estádio no ritmo que o caixa permitir. Vamos continuar o projeto com um nível de performance esportiva e não vamos endividar o clube a ponto de ter que virar uma SAF. Se for viável em 4 anos, será em 4 anos. Se for em 5, será em 5. Porque uma coisa que incomodou ele foi isso, né? Que ele acha que o Landim já estava fazendo o estádio, planejando uma SAF. Mauro, essa situação do estádio, o BAP tem razão no que ele falou? Bem, assim, o que ele fala eu acho difícil de cumprir. Que é, a priori, sem parceiro, você construir um estádio sem afetar o futebol. Eu acho que afetar minimamente, em algum momento vai afetar. Porque você teria que aumentar a receita do clube enquanto, assim, um valor muito elevado para ter uma sobra de caixa, digamos assim, em relação às despesas atuais, né? Pegar o superávit atual, mais dinheiro para poder ter uma sobra para poder viabilizar essa obra. Vai demandar muito dinheiro. Se o estádio custar 2 bilhões, fazer uma conta de padaria aqui, 2 bilhões, e ele levar 10 anos para ser construído, são 200 milhões por ano. Em média. Estou fazendo um cálculo médio. Claro que a despesa vai ser maior numa etapa do que em outra da construção. Enfim, não tem um gasto igual ano após ano. Se for em 5 anos, você tem que ter 400 milhões a mais. Como fazer esse dinheiro? Como ter esse faturamento de forma regular para viabilizar a obra? O que me pareceu bem claro é que ele admite não realizar no prazo estipulado. E aí, a gente tem que ver o que diz o edital em detalhes. Tem que ser averiguado com mais atenção, né? Com mais cuidado. Mas é um desafio. Eles vão fazer agora um estudo de viabilidade econômica, algo que deveria ter sido feito antes da compra do terreno. Existem vários obstáculos e aí vai começar toda essa história para tentar viabilizar. Agora, acho difícil você conseguir construir um estádio e, digamos, não deixar de contratar ninguém por isso. Em algum momento, acho que isso vai impactar. A não ser que o estádio fique mais escanteado. Vamos fazendo como é possível. Enfim, muito cedo para falar sobre isso com mais profundidade. Eles mesmos não sabem. Como eu falei há pouco, eles, a partir de hoje, começam a mergulhar lá nos contratos, nas finanças, para entender todos os compromissos, o que o Flamengo tem que pagar, quanto tem a receber, de uma forma mais detalhada, digamos assim. Eles têm uma noção, é evidente, mas o conhecimento mais profundo da situação, ele começa a partir de hoje. Então, não houve, evidente, tempo, vai levar, segundo os próprios pares do BAP dizem, coisa de 2 semanas, aproximadamente, para poder entender melhor essa situação. Então, lá para o começo de janeiro, talvez ele possa falar com mais propriedade sobre isso tudo. E também a gente não sabe como é que vai ser, se vão buscar parcerias, enfim, mas é um desafio muito grande esse do estádio. Acho difícil, sem parcerias, tocar essa obra e em momento algum afetar o clube. Em algum momento você não vou poder contratar esse jogador porque tem que pagar aqui a construção. São licenças, tem remoção lá da empresa de gás, tem tanta coisa pela frente até conseguir a conclusão. E o Flamengo tem o Maracanã, né? O Flamengo agora tem a concessão do Maracanã por 20 anos, junto com o Fluminense. Então ele terá também demanda no Maracanã, de algumas adaptações. Ali é necessário fazer uma entrada separada, isolada, independente para o torcedor visitante. Isso eliminaria a necessidade de interdição de milhares de cadeiras que ficam inutilizadas nos jogos para que as torcidas sejam separadas com uma entrada independente. É possível que o torcedor visitante fique naquele local e não tenha que anular tantas cadeiras. Tudo isso tem que ser visto, então vai demandar custo também. E o Flamengo tem onde jogar agora, sabendo que o Maracanã é dele do Fluminense para utilização prioritária, evidentemente, durante todo esse tempo. Então não tem mais aquela mesma ansiedade com relação à questão do estádio. Isso correu paralelamente. E olha, aí é um palpite meu. Eu não me surpreenderei nem um pouco se for possível, que depende lá dos compromissos que o Flamengo assumiu, se for possível, eu não vou ficar surpreso que o Flamengo pegue a ideia do estádio e coloque bem de lado. Bem de lado, tocando lentamente ou paralisando no primeiro momento para poder se estruturar melhor e poder tocar a obra. Isso me parece até muito provável. Muito provável. Se o Flamengo puder, para tudo, segue a vida, joga no Maracanã, vamos ver com calma isso aqui, tentar se estruturar para poder tocar a obra, porque tudo foi feito, na minha visão, tudo foi feito de uma forma muito, muito apressada, no ambiente eleitoral, né? Uma coisa que me preocupou, Vamp, Bruno, é que o BAP, pelo que ele falou, ele chegou a cogitar mudar o treinador. Aí não dá, né? Não dá. Porque ele falou, ele comentou que chegou a conversar e avaliar outros técnicos e deixou a escolha na mão do José Boto. Porra, pelo amor de Deus, não dá pra você tirar um cara que chegou ganhando tudo, que chegou ganhando o título que ele tinha para disputar, que chegou recuperando o Flamengo no Campeonato Brasileiro, recuperando a forma de jogar do Flamengo. Nisso eu já fiquei meio puto. Eu já falei, porra, tá querendo aparecer. Falar que avaliou a possibilidade de tirar. Avalia se o cara depois não entregar o que eles estão pensando pro trabalho. Mas o fim de temporada do Felipe Luiz foi maravilhoso. Foi um baita fim de temporada. O cara devolveu o prazer pro rubro-negro de assistir jogo depois de um bando de jogo ruim do Tite. Flamengo jogando bem, Flamengo fazendo gol, Flamengo criando, Flamengo sendo campeão com autoridade, com um jogador a menos contra o Corinthians, por mais de 60 minutos, depois ganhando do Atlético dentro e fora de casa.
indo bem no Brasileiro na reta final, para mim não tinha nem que avaliar. Tinha que conversar com o Boto. O que a gente vai conversar com o Felipe Luiz? Qual é a nossa mentalidade? O que a gente vai passar para o treinador? Quem manda é a gente, o treinador não manda em nada. Tudo bem. Agora, avaliar outros nomes, no momento que está o futebol brasileiro, no momento que todos os times estão passando um sufoco para achar treinador, isso é minha opinião. Agora, Bruno, gostou dessa primeira coletiva? E outra, o BAP deixou claro que o Boto é o cara do futebol e que é um cara com uma mentalidade diferente que agradou muito o BAP. Ele falou o seguinte: conversamos com outros treinadores, esse era o processo. Conversamos com outros diretores técnicos. Foram várias conversas com várias pessoas. Alguns que jamais foram citados. Acho que o processo foi bem conduzido até agora. O Flamengo vai estar em ótimas mãos. É uma visão diferente quando você tem um profissional cuidando do negócio. Ele é muito experiente. O que mais me encanta nele é que ele sabe o que e como fazer. Muitas vezes você lida com uma pessoa que tem uma visão estratégica, mas não é tão boa do ponto de vista operacional. Eu gosto do Boto porque ele combina as duas coisas, Bruno Prado. Ou seja, o Flamengo vai ter um português comandando o futebol do clube e, pelo que o BAP disse, na campanha, não nessa coletiva, esse cara vai ter também a função de dar um DNA rubro-negro, desde a base até o futebol profissional. Ou seja, tem uma mentalidade de jogo no Flamengo, desde o começo das categorias de base até o profissional, Bruno. Na teoria, eu acho muito bom que tenha um profissional cuidando do futebol. Aí, o trabalho deles vai ser bom ou não, a gente vai ver com o tempo. Mas eu tenho muita curiosidade de saber qual vai ser o tamanho da autonomia do profissional. Porque aqui no Brasil, normalmente, o dirigente político eleito, ele não dá muita autonomia para um profissional no futebol. A gente tem, quase todos os clubes têm um diretor de futebol profissional. Mas, na maioria das vezes, eles ficam abaixo da política. No caso, agora não vai ter um diretor de futebol estatutário político, mas tem um presidente. Então, vamos ver se o presidente vai dizer: olha, eu não sou um cara do futebol, eu sou o presidente do clube. O cara do futebol é esse aqui, eu não entendo nada de futebol, quem entende é esse cara aqui que eu contratei. Então, as decisões são dele. Ou o presidente, no momento de crise de resultado, vai querer interferir. Né? O cara do futebol é esse, mas eu que decido, acabou. Ele não queria tirar o treinador, por exemplo, eu quero e acabou. Então, a gente vai ver como que vai ser isso aí na prática, no dia a dia. Na questão do técnico, não tem nenhum motivo para trocar de treinador. Felipe Luiz é um jovem que começou muito bem a sua carreira no Flamengo, tem um potencial enorme aí pela frente, mas existe a política, né? Existe a política. Não foi o BAP que botou o Felipe Luiz de treinador, foi o Rodolfo Landim, foi o outro presidente. E a gente sabe que aqui muitas vezes isso acontece mesmo. Troca o presidente, o cara quer mexer. Não, isso aqui é do outro presidente, eu vou fazer do meu jeito e acabou. Não tinha como mexer no treinador agora. E é outra coisa que a gente vai ver com o tempo. Qual vai ser o quanto ele vai bancar o treinador no momento em que as derrotas acontecerem, porque elas vão acontecer. E quando as derrotas acontecem, a opinião pública que hoje na vitória é muito favorável ao treinador, ela muda. Ela passa a ser desfavorável. Quando começa a perder, o treinador vira burro rapidamente.